Bom dia alunos, bom dia alunas, muito bom reencontrá-los aqui novamente para a nossa derradeira semana de aulas. Isso mesmo, essa será a nossa última semana de videoaulas do bimestre. A próxima semana será de revisão, eu vou preparar um texto com muito carinho, eu vou preparar um texto com muita... Só um instante, gente, eu vou acender a luz aqui para ficar melhor iluminado para um texto que terá lá alguns tópicos que serão essenciais na prova de vocês, tá? Então acompanhe esse texto, revejam o vídeo. O lado bom de videoaulas é que você pode reassistir quantas vezes vocês quiserem. Então revejam as videoaulas, leiam o livro didático, façam atividades, façam as redações. Olha só, então semana que vem será um pequeno texto aí para resumir nosso conteúdo, tá? Para revisar nosso conteúdo. E hoje nós adentraremos em orações subordinadas adverbiais. Lembrando que se você quiser entrar em contato comigo, esse aqui é o meu contato profissional. Fique à vontade, sou o professor Chico Scott, muito bom aqui estar com vocês, embora não pessoalmente, né? Que eu queria muito. Eu prefiro estar pessoalmente do que por videoaula. Mas vamos lá, a gente vai dando um jeitinho, né? Então, olha só, para começar a aula, é importante que nós vejamos novamente que nosso assunto master, nosso assunto prioritário é orações subordinadas. Né? E dentro de orações subordinadas, nós vimos o quê? Orações subordinadas substantivas, que eram aquelas orações subordinadas substantiva subjetiva, predicativa, completiva nominal, objetiva direta, indireta, enfim, nós passamos aí por essas orações subordinadas substantivas, depois nós fomos para orações subordinadas adjetivas e, enfim, nós vamos entrar nas orações subordinadas adverbiais. Vejam aí que essas são as três classificações de orações subordinadas. Ao começar as orações subordinadas adverbiais, nós encerraremos o assunto de orações subordinadas. De orações coordenadas também. Lembre que a gente começou no início do ano com orações coordenadas, né? Então, aí fecharemos a sintaxe, as orações, como elas se articulam entre elas, tá? Vimos na adjetiva que elas são subdivididas em explicativa e restritiva e que o pronome relativo aí tem um protagonismo essencial para ligar as orações. E as adverbiais, Scott? Olha, as adverbiais, elas só são essas aqui. Meu Deus, chicote, é bem mais do que a substantiva que eu já achava muito. Gente, aí as adverbiais elas podem ser causais, concessiva, comparativa, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, temporais, proporcionais. São novos tipos. Então é muita coisa, né? Não se assustem, tá, gente? Não se assustem que ela não é tão mais difícil quanto as outras. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso mapa. Eu adoro esse mapa. Eu sempre trago esse mapa aqui para vocês terem uma ideia de quanto nós andamos, quanto nós evoluímos. E é bem elucidativo, é bem explicativo aí para o nosso propósito. Então as orações subordinadas funcionam como um adjunto adverbial, tá? Então, como se fosse toda a oração subordinada seria um adjunto adverbial de outra oração. E vem normalmente introduzida por conjunções subordinadas, com a exclusão daquelas integrantes que são das subordinadas substantiva. Então, olha só. Então, por que tem tantas orações subordinadas? Porque elas vão desempenhar a função de um adjunto adverbial, de um advérbio. Como vocês bem sabem, o advérbio ele tem várias classificações
de modo, concessiva, temporal. Então, por isso, e cada uma dessas orações vai, né, desempenhar cada um desses modos, certo? Então, olha aí. Orações subordinadas adverbiais. Funcionam como adjunto adverbial, isso é muito importante, de outras orações e vem normalmente traduzida por uma conjunção subordinada, tá? E lembre-se que lá, com exclusão das integrantes que vimos na substantiva. Então, são conjunções também integrantes, mas com exceção daquelas, tá bom? São classificadas conforme a circunstância que expressam. Existem diversos tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, é importante, principalmente, a gente entender o sentido, tá? A gente entender ali, semanticamente, qual papel desempenha a oração subordinada. Esse amarelo aqui ficou fraco, né? Não gostei. Então, olha só. Orações subordinadas adverbiais. Causal, consecutiva, de forma tu, final, comparativa, condicionais, conformativas, temporal, proporcionais, concessivas. Estava tão bonitinho esse slide no computador, quando veio aqui, o celular desformatou tudo. Então, são essas que nós veremos aí na aula de hoje, tá bom? E são essas que cairão aí na prova de vocês também. Preste atenção, tá bom? Então vamos começar pela primeira, que seria uma oração subordinada adverbial causal. A oração subordinada adverbial causal, elas exprimem causa, ou seja, o motivo, tá? Então, as conjunções integrantes, geralmente, que vão vir nas orações subordinadas causais, serão porque, que, como, pois que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Então, essas conjunções, ela têm um valor, né, de sentido, de causa, de motivo. E quando empregadas, elas vão trazer essa intenção. Como exemplos, vamos ler a seguinte frase. Não fomos à festa, visto que estava chovendo muito. Olha só, sempre quando nós começarmos uma análise estática, a gente sempre começa por onde? Já falei isso diversas vezes. Sempre pelo verbo, não é? Então, onde estão os verbos aí? Onde estão? Fomos, né, e estava. Então, tem mais de uma oração, são duas orações, então uma é subordinada da outra. E o elo que está ligando aí essas orações é aqui a conjunção visto que. Se você for aqui em cima, olha, visto que faz parte das conjunções causais. Então, a relação que ela está determinando dessa oração com a primeira, que é a principal, é uma relação de causa, né? Nós fomos à festa. Qual é a causa? Porque não fomos à festa. Qual é o caso? Porque não estava chovendo. Entendem? O motivo de não ir à festa foi a causa da chuva, né? A chuva atrapalhou os planos. Então, essa foi a causal, tá? Perdoe-me, gente, perdoe-me. Meu slide desconfigurou completamente. Perdoe-me. Ai, meu Deus. Mas vamos adiante, tá? Tá. Orações subordinadas adverbiais consecutiva, né? Apresenta a consequência do acontecimento da oração principal. Preste atenção. O que eu falei para vocês reterem a ideia, né? Então, qual é a ideia dessa aqui? Já está no próprio nome, né? Consequência, consecutiva, consequência, tá? E as conjunções integrantes que virão nelas serão que, tanto que, tão que, tal que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que, de tal forma que. Então, essas conjunções aí, elas vão dar ideia de prosseguimento, né? De consequência ali, de uma ação que está expressa na primeira oração. Tá? Um exemplo.
As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas, olha só. Então, qual é a ação? Gritar. Gritar está na primeira oração. Então, aí o que está atrelando as duas, né? E tem um sentido de consequência do ato de gritar. Gritaram tantos que a consequência foi a rouquidão. Ficaram roucas, né? Então, aqui, não fique desesperado em decorar todas. Talvez o que seja primordial aqui seja a compreensão semântica, a compreensão do sentido daquela frase. Por exemplo, dessa aqui, de consequência, não é? Chicote desistiu de ser perfeito, de modo que acabou sendo feliz. Essa aqui, além de ser um exemplo, é uma lição para a vida, né? Olha só. Chicote desistiu de ser perfeito. Aí está o elemento da primeira oração. Tá? Ele desistiu de ser perfeito. É uma oração aqui, tem duas, uma subordinada da outra. E a consequência dessa desistência pela perfeição foi a felicidade. Uma vez que, não sendo tão feliz, não sendo tão perfeito assim, não tendo muitas, digamos, neuroses, a felicidade vem, uma vida mais simples, não é? Então, não ser perfeito, a consequência foi ser feliz. Por que tem duas orações aí, Scott? Porque tem dois verbos, né? Um é desistiu e o outro é acabou. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Então, agora nós vamos para orações subordinadas adverbiais finais. Então, final ali que vai ter a presença de um fim ou de uma finalidade de um acontecimento da oração principal. Não é? Então, quais serão as conjunções? Pode ser iniciada pelas seguintes conjunções. Olha, a fim de que, para que. Isso aqui é muito bom para vocês amarrarem todo o texto de vocês, né? Para vocês aí construir ali um entrelaçar dos parágrafos, da sintaxe mesmo. O texto é muito bom usar isso. Então, como exemplo, aqui, ó, todos se esforçaram para que tudo desse certo. Ou seja, é um fim, né? Todos se esforçaram para uma finalidade. Qual é o fim? O fim é que tudo desse certo, entendeu? Olha aí o para quê, a finalidade do esforço, tá? Uma outra. A aluna estudou durante muitas horas, a fim de que não reprovasse. Então, a finalidade de tantos estudos, né, de tantas horas de estudo, era para que ela não ficasse reprovada, né? É isso que vocês farão agora nessas semanas aí derradeiras de vésperas de prova, não é? Vocês vão estudar tanto, tanto, tanto. Qual é a finalidade de vocês? Não ficar reprovado. Então, isso aí, galera. Muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Vejam aí que é uma questão puramente semântica, não é? Uma questão de sentido. Temporal é uma das mais fáceis de todas. Olha aí. Vejam aí. Apresenta uma circunstância de tempo. Isso mesmo. Ao acontecimento da oração principal. Como, obviamente, é como uma oração subordinada, sempre vai retomar a algo que está na oração principal, que está na primeira oração. Isso vocês já estão carecas de saber, não é? Então vamos lá. Quais são as conjunções, geralmente, que atrelam a primeira oração à segunda? São quando, enquanto, agora que, logo que, desde que, assim que, tanto que, apenas, antes que, até que, sempre que, depois que, cada vez que. Então, olha só, todas essas conjunções aí, elas vão atrelar as duas orações e vão estabelecer uma relação temporal de uma para com a outra, certo? Então, olha só, quando ouço esta música, penso em você. Vejam aí que essa frase ela está invertida. A ordem, digamos, mais corriqueira, a ordem mais convencional seria penso em você quando ouço esta música. Vejo que se houve a inversão, então obrigatoriamente tem que ter uma vírgula ali depois de música. Então vejo aí que a conjunção
que está estabelecendo as duas orações é quando, tá? Então, pense você quando eu ouço essa música. Ou seja, naquele tempo que eu estou escutando aquela música, né? Estou pensando em você. Então, quando você quiser mandar para o seu namorado, para a sua namorada, alguma dedicação, olha, meu amor, vou mandar para você essa oração subordinada adverbial temporal. Espero que você fique feliz com essa dedicação. Eu falo, meu Deus, essa menina é muito inteligente, essa menina é muito inteligente, que intelectual, tá vendo? Então, bora mais um exemplo aí de temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Mal entrei no banho, o telefone tocou. Né? Ou poderia ficar na ordem direta, ficaria assim. O telefone tocou, mal entrei no banho. Não. O telefone tocou quando mal entrei no banho. Né? Então teria o quando também. Então, mal entrei no banho, o telefone tocou. Há uma elipse, uma omissão aí do quando nessa daqui. Mas, enfim, veja aí que é uma questão de tempo também. Por quê? Olha só. Desculpe. No momento em que entrou no banho, o telefone tocou. Entendeu? É uma questão temporal. Muito bacana isso aí. Tá, as condicionais, gente. Orações subordinadas condicionais apresentam uma condição para a realização ou não do acontecimento, da oração principal, tá? Ou seja, a condicional ela vai propor uma condição de sim ou não, tá? Então, olha aí. Apresenta. Tá aqui o exemplo. Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme planejado. Né? Então, veja aí que a condição C, né, está estabelecendo. Se ele cumprir aquela parte, é uma condição, seguirá lá com o planejamento deles. Uma outra. Caso você não saia de casa, passe por lá para te ver. Né? Aí, mais uma ideia de condição. Se ele sair ou não de casa, ele irá lá para ver. Né? Vamos a mais uma, a concessiva. Tá? Então, as orações subordinadas concessivas, elas na verdade vão trazer uma ideia que exprime permissão. Tá? Por exemplo, Chicote gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Chicote gosta muito de dançar, embora não tenha, digamos, remeleixo. Então, é uma questão aí de permissão, tá? De concessão. Geralmente, as conjunções que vêm com a concessiva são por mais que, posto que, ainda que, apesar de que, se bem que, mesmo que, em que pese, tá? E as comparativas. As comparativas serão aquelas que apresentam uma comparação, obviamente, com o acontecimento da oração principal. Por exemplo, é tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Olha aí o como, não é? Aí comparando um elemento da primeira oração com a segunda. Mais um exemplo. Meu pai age como já agia meu avô. Está comparando o pai com o avô. Não é? E a conformativa apresenta uma ideia de conformidade, de concordância e regra em relação ao acontecimento da oração principal. Então, olha só. Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. O campeonato será disputado segundo as regras estabelecidas pelo comitê. Tá? Então, é uma conformidade aí do campeonato conforme o quê? As regras estabelecidas. E as proporcionais, que apresentam uma ideia de proporcionalidade com o acontecimento da oração principal. Pode ser iniciada pelas conjunções a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, e assim por diante. Quanto mais independente a filha ficava, mais sozinha a mãe se sentia. Olha aí, uma questão de
proporção da primeira, né, da filha em relação à mãe, não é? Ele melhorava a sua forma física à medida que treinava. Olha aí. Então, gente, essas são as orações subordinadas adverbiais. Qualquer coisa, vocês podem entrar pelo contato aí comigo. Vocês terão que fazer a atividade da página. Então, olha só, vocês farão a atividade da página 83, tá? Que vai até a página 88, tá bom? 83 até 88. E também vocês farão a atividade da página 96, certo, gente? Então façam essa atividade aí que eu vou fazer o vídeo resolvendo tudo isso, tá? E também eu vou fazer lá aquela pequena revisão com base nisso também para vocês aí terem mais, digamos, mais respaldo perante a prova. Muito obrigado e até a próxima, gente!